vocês estão sabendo aí já da escassez de hardware e tudo mais, só que parece tudo uma grande mentira, né? Parece, não, isso aí é tudo exagero, isso aí o pessoal é sensacionalista, são os youtubers que estão querendo criar o terror na cabeça da galera. Eu até entendo, né? E faz sentido, depois de tantas coisas que aconteceram aí, o preço sobe, o preço desce. É que assim, a gente já tá tão anestesiado do preço absurdo que tá, que aí tem gente que já começou a acreditar que não subiu nada, que os preços estão normais e tudo mais, apesar de todas as informações. E também tem gente acreditando que já não vai mais ter esse negócio de falta hardware, porque aparentemente as pessoas já estão deixando de comprar e tá sobrando na prateleira. Bom, independente de qualquer coisa, a Nvidia traz uma informação, isso aqui é uma informação oficial, não é nenhum tipo de rumor, de que nós vamos ter um fornecimento muito restrito de GPUs por pelo menos próximos 2 trimestres. Só que a previsão de normalização é um pouco mais desanimadora, ou seja, se a líder de mercado tá falando que vai faltar hardware por esse período, já dá pra gente estimar mais ou menos quanto tempo pode demorar essa crise e talvez quanto tempo você deva deixar de, sei lá, se preocupar com upgrade, essas coisas e só ir lá jogar. Como eu falei pra vocês, o mercado de hardware não mudou muita coisa. Inclusive saíram algumas notícias que são positivas de que os preços aparentemente estabilizaram. Não quer dizer que vai cair, mas eles estabilizaram. Isso aconteceu com memória, eu já falei sobre isso aqui. As memórias chegaram no pico de preço e agora elas caíram levemente, mas aparentemente é uma queda pra estabilizar. O que acontece é que o mercado vai se autorregulando, ou seja, enquanto as pessoas estão comprando naquele preço, o preço é mantido, independente do estoque. Porque, é claro, a loja precisa ter o estoque, ela quer recuperar, quer aproveitar, tem muita gente que tá surfando e parece que foi isso que se percebeu, o mercado meio que se autorregulou do tipo, tá, mano, até aqui é o preço do está faltando, daqui pra cima é o preço do você tá querendo me fazer de otário. E aí o preço do cara tá querendo me fazer de otário, ele realmente é um excedente, né? E esse excedente otário, ele meio que foi cortado e aí o preço das memórias ele aconteceu o que? Ele subiu, depois ele caiu um pouco e agora parece que ele está estabilizando. Ou seja, a gente encontrou ali mais ou menos qual que vai ser o pico de preços. Com placa de vídeo parece que é a mesma coisa. Felizmente, como a gente estava trabalhando com estoque de placas de vídeo que foram adquiridos anteriormente a esse período de escassez, eles ainda estão com preços mais praticáveis. É difícil dizer preço praticável porque eu quero lembrar vocês de que sim, o preço das placas de vídeo subiu. É só você ver o preço de uma 5070 Ti, de uma RTX 5080, de uma 5060 Ti de 16 GB ou mesmo da 5060 Ti de 8, a 5060 e até mesmo a RTX 5050. Se nós pegarmos as placas da AMD, felizmente, conforme os dados do Hardware Unboxed, teve placas de vídeo que tiveram um aumento menor ou até que caíram de preço aqui no Brasil. Isso, de novo, pode se dar por conta de estoques anteriores ou por conta da margem que existia ou por conta de rebate, enfim, tem vários fatores. Mas, realmente, no mundo inteiro o preço subiu e existem pesquisas para comprovar isso. Então, eu entendo que existe esse sentimento de que, não, isso tudo é uma grande mentira, é uma grande farsa e tal, mas infelizmente, galera, o preço subiu. Acontece que ele foi acontecendo de forma gradual, diferente, pelo menos com as placas de vídeo, diferente do que aconteceu com as memórias. E aí, na nossa cabeça, o preço não parece que subiu tanto, porque a memória subiu absurdamente. E o mais complicado, para as pessoas que não estão presentes sempre nesse mercado, a pessoa que não tá comprando regularmente, ela não entende. Porque ela comprou um PC faz 5, 6, 10 anos, nunca comprou um PC, ou tá vindo por indicação, e ela só consegue chegar e perceber que aquele
aquele é um valor provavelmente maior do que ela tava planejando gastar. Então, putz, mas gastar 3, 5 mil reais numa placa de vídeo, nossa, eu tava planejando gastar bem menos. Nossa, tudo isso em memória, ou se não, eu falo da memória, pra gente é mais óbvio, mas eu acredito que pra pessoa que tá comprando o PC, o impacto maior é no final do orçamento, né? Então a pessoa chega assim e fala, nossa, mas esse PC aí de 5 mil reais roda tudo? Ele roda se você fizer umas concessões. Nossa, mas por 5 mil reais? Por 5 mil reais a gente montava PCs bem decentes, né? O pessoal tem um nível de exigência meio exagerado, mas por 5 mil reais dá pra montar um PC que rodava muita coisa. Rodava tudo, basicamente. Não diria no Ultra, mas rodava tudo. E hoje em dia, quando você monta o orçamento, talvez mesmo pra um PC de entrada, esse patamar do valor mínimo pra um PC aceitável, ele foi subindo muito. Então já tem aí, por exemplo, dependendo de quanto você vai gastar, 16 GB de memória, ele já tá quase o preço de uma placa de vídeo. Se você pegar uma RX 570 ou uma RX 580, já tá mais ou menos, ou até menos do que o preço de um kit de 16 GB DDR4, dependendo do que você vai comprar. E eu tô dando um exemplo bem de entrada para as pessoas conseguirem assimilar e não ficar só tipo aquele, ai, que problema de primeiro mundo, o cara vai comprar 64 GB DDR5. Não, não é isso. Se bem que 64 GB DDR5 hoje dá pra você comprar muita coisa. Nossa. Tem muita gente que tá pensando, eu não vou comprar nada então, se eu vou esperar baixar o preço, e eu acho que inclusive é a atitude correta agora, e foi o que a gente falou inclusive durante as altas de preço da mineração. Se você não precisa, não faz sentido nenhum comprar, é o mesmo equivale a comparar na época do mal era humano, da pandemia, com comprar carro. O preço do carro disparou porque não tinha carro para vender e todo mundo de repente queria carro. Lá tinha até uma boa justificativa que as pessoas queriam carro porque ninguém queria andar de transporte coletivo. Hoje em dia não faz muito sentido, a não ser que a sua placa de vídeo esteja a ponto de virar silício de novo, não faz muito sentido você estar desesperado para trocar sua placa de vídeo, a não ser que ela não rode mais nada. E ainda assim, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, na pior das hipóteses, você tem pelo menos um FSR para rodar na sua placa de vídeo, seja ela antiga ou um pouco mais moderna. Isso no pior dos casos, porque tem várias tecnologias que a gente considera uma muleta que hoje em dia acaba salvando, como o DLSS, FSR, o XeSS, ou mesmo, sim, o Lossless Scaling. Agora, quanto tempo vai demorar isso é a pergunta. Tem muita gente querendo saber, ai, nossa, mas quando vai terminar? E não tem uma previsão de quando isso vai terminar, porque depende de diversos fatores. Então, por exemplo, nós temos a produção de HDs eu tô falando pra vocês, comprometida até o final de 2026, o que significa que, pelo menos a Western Digital, ela não consegue mais fabricar nenhum HD do que já foi, além do que já foi encomendado. Questão de placas de vídeo ou GPUs, pra ser mais específico, GPUs, é bem provável que o cenário seja similar, se não for pior. E a NVIDIA consegue nos dar um vislumbre disso aqui. Eu peguei essa matéria aqui do Yahoo Finance, mas na verdade ela tem para vários outros lugares, que foi em cima de uma declaração que saiu de uma executiva da NVIDIA. A NVIDIA alerta para fornecimento muito restrito de GPUs por pelo menos os próximos 2 trimestres. Isso saiu recentemente. Não espere que os preços de placas de vídeo para PC caiam em curto prazo. A NVIDIA alerta que o fornecimento continua muito restrito devido à atual escassez de memória. A empresa divulgou seus resultados do 4º trimestre fiscal encerrado em 25 de janeiro, que abrangeu o período de vendas de fim de ano. Como ponto positivo, a receita da NVIDIA com seu segmento de jogos aumentou 47% em relação ao ano anterior. No entanto, as vendas de jogos caíram 13% em comparação com o trimestre anterior. No seu relatório, a diretora financeira da NVIDIA, a Colette Kress, acrescentou: esperamos que as restrições de fornecimento sejam um obstáculo para os jogos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 e nos trimestres seguintes. Pausa para essa frase, que eu vou voltar para ela já. Vai processando aí. Em uma teleconferência de resultados subsequente, um investidor perguntou se o negócio de jogos da NVIDIA ainda poderia crescer ano após ano, apesar da escassez de memória. Por mais que desejássemos ter mais oferta, acreditamos que, por alguns trimestres, a situação será bastante restrita, diz Chris. Se a situação melhorar até o final do ano, haverá oportunidade de avaliar o crescimento anual, mas ainda é muito cedo para sabermos. Isso não é um bom presságio para os montadores de PCs, mas não é uma surpresa, já que analistas e fornecedores de memória vêm alertando há semanas que a escassez de memória impulsionada por IA devem persistir até o próximo ano. A escassez é tão grave que o The Information reportou que a NVIDIA pode adiar a próxima geração da série RTX 6000 para 2028, o que significa que os consumidores não verão uma nova geração de GPUs por um período relativamente longo de 3 anos. Entretanto, a escassez inflacionou o preço das placas gráficas de ponta da NVIDIA, incluindo a RTX 5080 e a 5070 Ti, que agora podem custar de $200 a $500 a mais do que os seus preços originais de tabela. Apesar da situação, os lucros da NVIDIA continuam a bater recordes, já que a empresa prioriza as vendas de chips para atender a crescente demanda por data centers com inteligência artificial. No 4º trimestre fiscal, a receita da empresa com data centers atingiu a impressionante marca de 62,3
bilhões de dólares, enquanto a receita com jogos foi de 3,7 bilhões. Eu acho que, bom, para bom entendedor meia palavra basta, mas aqui já deu para vocês sacarem que a receita maior vem da venda de chips para inteligência artificial. E isso aí já estava óbvio há muito tempo, mas é que às vezes as pessoas não têm a escala disso para falar assim, não. Mas aí se a Nvidia, se de repente furar, estourar a bolha da mineração, da inteligência artificial, eles vão voltar, né, atrás da gente, porque daí nós vamos resolver o problema. Você tem condições de visualizar um cenário onde a divisão de jogos pode trazer um lucro de, eu não vou pôr 60 bilhões, mas de 37 bilhões de dólares? Eu não consigo entender onde que seria possível isso, a não ser vendendo muito mais por um preço muito mais elevado do que é vendido as placas de vídeo hoje no mercado. Isso porque a receita da divisão de data centers bateu aí, aliás, de tudo, né? Bateu 62,3 bilhões. De 62,3, a nossa área aqui é 3,7 bilhões, que é a divisão de jogos. Se fosse 10 vezes maior, ainda seria 37 bilhões, o que estaria muito longe dos 62,3 bilhões, onde provavelmente 80%, 90% ou até mais está para a divisão de data centers e inteligência artificial. Agora vamos voltar para a frase mais interessante aqui, que foi justamente aqui a Colette nos disse. Ela falou assim, ó, no seu relatório: esperamos que as restrições de fornecimento sejam um obstáculo para os jogos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 e nos trimestres seguintes. Eu posso estar enganado, mas eu lembro que a Nvidia divide o seu ano fiscal de uma maneira diferente, ou seja, o quarto trimestre do ano, ele vai até março ou abril do ano seguinte. Provavelmente 2027 inteiro, basicamente, é onde está essa previsão da Colette. Primeiro trimestre do ano fiscal e nos trimestres seguintes. Os trimestres seguintes, ele deixa aí livre para interpretação, né? Eu não sei quantos são esses trimestres seguintes. Então, sei lá, pode ser que dure por vários outros trimestres. Nós já comentamos aqui que existe a possibilidade da Nvidia adiar a série RTX 6000 para 2028. Nós já falamos, inclusive, que a série RTX 50, supostamente foi adiada. O seu lançamento, supostamente, novamente, baseado em rumores, informações e bastidores, deveria acontecer durante a CES 2026. E não aconteceu. E não existe nenhum sinal de que a Nvidia deve trazer uma série Super. Já tivemos aí as informações de que alguns modelos da linha vão ter a sua produção limitada. Inclusive, vocês devem lembrar da treta, da polêmica envolvendo lá a descontinuidade da fabricação da RTX 5070 Ti, com a Nvidia dizendo, não, isso não vai acontecer não, imagine de forma alguma. Mas a verdade é que esses modelos, eles desapareceram do mercado ou vão ter um envio muito limitado. O mais preocupante é que, nisso tudo, a Nvidia ainda é a líder do mercado. E eu não digo isso por favorecer um lado ou outro, ou achar que a AMD deveria ser, nada disso. É que, se a líder de mercado que tem maior capacidade de produção, maior capacidade de distribuição, maior poder financeiro, poder aquisitivo, tá tendo esse direcionamento, o que dizer então das suas concorrentes muito menores? Por exemplo, a AMD. Se a gente for comparar aí, né, como que tá o domínio de mercado, a AMD tem bem menos do que 10%, diria que muito mais próximo de 5% dos envios de GPUs. E a Intel, ela fica ali entre 1% e nada, porque às vezes nem aparece nos relatórios de tão pouca GPU que elas enviam pro mercado. Então, se a fabricante que tem o maior poder de negociação, eu disse, poder financeiro e tal, por quê? Porque existe um maior poder de negociação e financiamento para a produção dos seus chips. Se ela tá dizendo que vai faltar, ou que vai ser, eu vou usar as palavras exatas aqui, muito restrito o fornecimento de GPUs pelos próximos trimestres, então a gente pode esperar uma situação bem apertada para quem tá pensando em comprar uma placa de vídeo, fazer upgrade e tal. E nesse meio tempo eu tenho certeza que vai aparecer muita gente falando assim, pô, legal, então eu vou aproveitar e vender minha placa de vídeo porque ela vai estar com preço elevado. E eu quero lembrar vocês que essa situação é bem, de novo, parecida com a situação dos carros durante a pandemia. O que aconteceu na época? Muita gente falou assim, meu carro valorizou. Eu comprei o meu Celta por 25 mil, tá valendo 35 mil reais. Sem ar-condicionado, com os pneus careca. Por quê? Porque não tinha mais para vender. Então não tinha carro zero, automaticamente as pessoas que iam
comprar carro zero procuravam seminovos, as que procuravam seminovos procuravam os semivelhos, as que procuravam os semivelhos foram para os muito velhos, e por aí vai. Então a demanda foi aumentando, e o problema, que eu vejo que tem gente que fala assim, mas eu não vou comprar placa de vídeo mesmo, eu não tenho dinheiro para comprar uma RTX 50, eu não tenho dinheiro para comprar uma RTX 40, uma RTX 30, mas se você for comprar uma RTX 20, uma GTX 16, uma RX 580, significa que o preço desses produtos também vai subir. E normalmente afeta mais quem tem menos dinheiro para comprar, porque para quem vai gastar R$2.000 e pode se dar o luxo de falar R$2.000, R$2.500, tanto faz, quem vai gastar 700, R$800, de repente não é uma opção ele gastar 800, 900, R$1.000, porque não tem esse dinheiro, ou porque ele vai parcelar e não cabe nem na parcela para ele comprar. Não é o fim do mundo, obviamente, porque a gente não come PC gamer, como dizem por aí, né? Óbvio, não é o fim do mundo, mas é uma situação para você estar ciente. Se você tá com o seu PC, ele tá funcionando direitinho, cuida bem dele. Cuida do seu PCzinho, cuida principalmente da sua placa de vídeo. Você já foi lá, já deu um beijinho na sua placa de vídeo hoje? Já fez um carinho nela, tratou ela bem, tirou a poeirinha? Viu o vídeo de manutenção, como cuidar do seu PC? Veja, porque, assim, vai ter que durar mais tempo do que estava planejando. A verdade é essa. Quem não tem condições de trocar, não vai trocar mesmo. Mas agora você tem uma ciência de quanto tempo isso pode demorar. E talvez a gente se veja daqui, sei lá, 2 anos, quando você voltar para fazer upgrade. Infelizmente é assim que acontece. Mas se você quiser continuar acompanhando as atualizações, as notícias, as informações, se inscreve aí no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se inscreve no Unlock lá para chegar nos 200 mil inscritos. E deixa aí nos comentários se você acha que ainda dá para comprar ou se já chegou num momento onde o preço já tá muito absurdo. 2027, 2028. Será que acontece alguma coisa para mudar isso antes? Ou será que a Nvidia tá inventando notícias somente para aumentar o preço? Deixa aí a sua teoria da conspiração.